Olá, vamos apresentar nessa noite o seminário de classificação dos resultados de enfermagem. Nós somos do quarto período de enfermagem, a nossa matéria é a sistematização da assistência de enfermagem. O nosso seminário é o NOC, classificação dos resultados de enfermagem. A nossa docente é Raíssa Maiara e o nosso grupo está formado por Kátia Soraya, Jéssica Leite, Matias Pionório, Edivânia do Nascimento, essa que vos fala, Flávia Eduarda e Cíntia Letícia. Nós podemos ver que o NOC ele é um dos passos do enfermeiro. Ele é muito importante para o enfermeiro, né? E essa parte lá no NOC, ela fala assim, né? O uso da sistematização dos resultados de paciente para avaliar a assistência de saúde iniciou-se quando Florence Nightingale registrou e analisou as condições de assistência de saúde e os resultados de paciente durante a Guerra da Crimeia. Desde aquela época, as tentativas para identificar, medir e usar resultados de pacientes na avaliação da prestação de assistência têm sido esporádicas. Muitas vezes específicos de cada disciplina e geralmente focado na prática médica. O que nós podemos observar o olhar de Florence Nightingale. Ela naquele momento ali, ela chegou e ela analisou. Ela viu as condições, ela prestou atenção na assistência porque ela queria um resultado. E o enfermeiro não é diferente hoje. O enfermeiro, ele tem que ter esse olhar de analisar a situação do seu paciente, ele tem que ver as condições do seu paciente, ele tem que dar assistência certa ao seu paciente para poder obter um bom resultado. Foi o que Florence Nightingale, ela conseguiu, né, juntar isso tudo e fazer, né, naquela época, naquele momento. E aqui também no NOC ele fala assim: o desenvolvimento do conhecimento de enfermagem requer o uso das medidas dos resultados de paciente. Expandir esse conhecimento do nível individual do paciente ao de população de paciente requer grandes quantidades de dados clínicos que descreve associações entre e dentro de diagnóstico, características do paciente, intervenções e resultados. Esse parágrafo, o que nos chama a atenção e que nós devemos, né, como enfermeiros, levar para a vida toda é o conhecimento. O enfermeiro ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer o seu paciente, ele tem que conhecer as condições do seu paciente, o paciente individual, o paciente, a população, né? A qualidade, ele tem que levantar esses dados clínicos, ele tem que descrever. Então, o enfermeiro, ele sempre tem que estar no conhecimento, se renovando, sabendo como fazer, como ajudar, né, para poder obter na realidade um resultado positivo, né, do seu paciente. Então, a gente temos que sempre ter essa visão, né, de analisar o nosso paciente, de ver as condições do nosso paciente, de dar assistência certa ao nosso paciente para poder obter resultado. Mas isso tudo acontece quando o enfermeiro ele tem o conhecimento das ferramentas certas que ele precisa utilizar. Boa noite, sou Flávia Eduarda, aluna do quarto período de enfermagem. Vou falar um pouquinho sobre o NOC. O enfermeiro tem a obrigação de monitorar e supervisionar a prestação de assistência fornecida diariamente aos pacientes em uma variedade de situações. Os enfermeiros são responsáveis pela detecção precoce de complicações e problemas relacionados com o paciente e são os mais indicados para iniciar ações que minimizem os resultados negativos obtidos pelos pacientes. Além disso,
Os enfermeiros são responsáveis pelo diagnóstico dos problemas do paciente que sejam condescendentes com as intervenções de enfermagem, como dor, comprometimento de integridade da pele, déficit de conhecimento e de autoestima. O raciocínio clínico e a tomada de decisão respondem por uma grande parcela do sistema Rede Segura de assistência de saúde. Apesar do papel essencial dos enfermeiros na manutenção da qualidade e da segurança dos pacientes, os resultados das intervenções de enfermagem têm sido bastante negligenciados. À medida que os esforços para melhorar a qualidade da assistência de saúde e a segurança do paciente prosseguem, é necessário que a enfermagem defina as intervenções e os resultados e que essas nomenclaturas padronizadas sejam incluídas no sistema de informações clínica de enfermagem e em grandes bancos de dados utilizados para análises sistemáticas. Boa noite. Boa noite. Falar um pouquinho sobre os passos do enfermeiro e o que é a NOC. Os passos do enfermeiro são divididos em 3 etapas. O NANDA, que dá o diagnóstico, o NOC, a classificação, e o NIC, a intervenção. O que é a NOC? Denominada de NOC, ou Classificação de Resultados de Enfermagem, esta tem como objetivo definir a intervenção de resultados de forma a facilitar a sua utilização. A NOC documenta, então, o desenvolvimento de resultados padronizados para avaliação dos cuidados de saúde. O NOC, ele contém resultados para indivíduos, cuidadores, familiares e comunidade, que também pode ser utilizado com todas as especialidades. A NOC, ela enfatiza os resultados que sejam mais responsivos às intervenções de enfermagem. Olá, boa noite. Meu nome é Jéssica e eu vou falar sobre a importância da utilização de uma taxonomia de resultados. A taxonomia nada mais é do que uma técnica de classificação. É uma ciência que lida com a descrição, com a identificação e classificação dos organismos. É uma área de extrema importância, pois, afinal de contas, lida com uma quantidade absurda de espécimes. E em uma devida classificação, seria impossível um estudo preciso e vital para a melhoria de conhecimentos no mundo natural. E o que seria a taxonomia em enfermagem? O que a taxonomia NOC possibilita avaliar? A classificação dos resultados de enfermagem NOC enfatiza o uso de uma linguagem clara e útil, capaz de avaliar os cuidados por meio de emprego dos resultados de enfermagem. É uma taxonomia que contém os resultados esperados para cada diagnóstico de enfermagem da taxonomia da NANDA. A taxonomia de enfermagem, que é a NOC, é um estudo teórico e sistemático, incluindo regras, procedimentos, bases, princípios, e ela compreende 9 padrões de resposta humana. E cada um desses padrões é seguido de 2 ou mais níveis de abstração. E esses padrões existem apenas para uma finalidade classificatória. No caso, o enfermeiro vai avaliar os cuidados ao paciente, por meio do emprego dos resultados de enfermagem, de acordo com essa classificação. E assim, é possível compreender os resultados e descrever o estado do paciente, o estado comportamental, reações e sentimentos, que o paciente pode dar em resposta ao cuidado prestado, pelo enfermeiro. Nós também temos como referência as necessidades humanas de Wanda Horta e os padrões de respostas humanas, a taxonomia NANDA, dentre outros. Eles servem como referencial para o enfermeiro na investigação diagnóstica, ou seja, no diagnóstico do paciente. Boa noite, meu nome é Matias. Estamos apresentando um trabalho falando sobre a NOC. Eu fiquei com a parte das estruturas da NOC, dando continuidade à que Jéssica falou. O domínio, classe e resultados
São 7 domínios, 32 classes, 385 resultados, que compõem a estrutura da NOC. Os domínios são esses: saúde funcional, saúde psicológica, saúde psicossocial, conhecimento e comportamento saudável, saúde percebida, saúde familiar e saúde comunitária. Resultados. Cada resultado possui um rótulo, nome, uma definição de uma lista de indicadores que descreve o cliente, o cuidador ou familiar em uma escala tipo Likert. Essa escala tipo Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada em questionários e também usada em pesquisa e opinião. De 5 em uma escala do estado menos desejável ao mais desejável. Como a utilização da escala da NOC? Nós, enfermeiros, podemos auxiliar no acompanhamento dos resultados apresentados pelo paciente. Podemos auxiliar na determinação do estado do paciente e na sequente classificação da escala de resultados. É utilizado para saber se o paciente alcançou as metas, ou se melhorou ou piorou com relação a determinada meta. Só isso. Boa noite. O nosso grupo ficou com o tema NOC. Aqui é Soraya e eu vou falar sobre como utilizar o NOC. Na escolha do NOC, o enfermeiro faz uma descrição do resultado atual e escolhe o resultado desejado, estado final. Assim, o estado atual pode ser comparado ao final, pode ser intervenção de enfermagem para determinar a eficácia deste resultado desejado. Razões para a padronização dos resultados de enfermagem. A padronização de processos surgiu através da necessidade de um método efetivo e organizado das ações visando maior qualidade do serviço e sendo a base para a avaliação voltada nos resultados. A ausência de padronização dificulta a assimilação dos processos de trabalho, gerando insegurança na realização dos procedimentos, aumentando o risco de iatrogênios. O NOC ele vai auxiliar o enfermeiro no sentido de, dependendo do que o paciente relatar, do que ele estiver sentindo, no NOC a gente tem os resultados, que é através do domínio que a gente vai classificar esses resultados, dependendo do que o paciente relatar, através do domínio, da classe, do título e indicadores, que nesses indicadores pode ter vários. Aí vai ter a escala desses indicadores, que é de 1 a 5, e o tempo que você quer que seja solucionado o problema desse paciente, se é em 1 hora, se é um dia, se é um mês, dependendo do estado do paciente, do problema do paciente. Referências: o livro NOC e o livro Nanda Nick NOC. E obrigada.